Vivemos numa era paradoxal. Nunca estivemos tão conectados e, simultaneamente, tão perdidos de nós mesmos. As redes sociais, instrumentos inicialmente concebidos para aproximar pessoas, tornaram-se plataformas de manipulação, alienação e performatividade compulsiva. Se, por um lado, esses ambientes virtuais permitem o acesso à informação, a comunicação instantânea e a formação de comunidades, por outro, intensificam sintomas de ansiedade, reduzem a capacidade de concentração e corroem gradativamente o tecido da subjetividade. O que está em jogo neste cenário não é apenas a saúde mental individual, mas a própria estrutura de identidade da sociedade contemporânea. Este ensaio argumentará que o excesso do uso das redes sociais opera como uma força corrosiva da autonomia intelectual, emocional e política do indivíduo moderno. Sustentaremos essa tese a partir de 3 eixos principais: os impactos cognitivos e neuropsicológicos da hiperconectividade, os efeitos sociais e afetivos da performatividade digital e os mecanismos de controle e vigilância que emergem nesse ambiente disfarçado de liberdade. 1. A neuroarquitetura do vício. O algoritmo como nova droga. As redes sociais foram desenhadas para capturar e manter a atenção. A economia da atenção, expressão cunhada por Herbert Simon, se tornou o campo de batalha onde as empresas mais poderosas do mundo disputam segundos do nosso foco. Cada curtida, comentário ou compartilhamento libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Essa lógica bioquímica é explorada cirurgicamente por engenheiros comportamentais que modelam os aplicativos para gerar ciclos viciantes de forma análoga às máquinas caça-níqueis. A repetição constante de estímulos imediatos altera profundamente a arquitetura cerebral. Estudos de neurociência mostram que o córtex pré-frontal, responsável por funções executivas como planejamento, tomada de decisão e autocontrole, sofre um enfraquecimento funcional quando exposto de forma prolongada à hiperestimulação digital. Em outras palavras, quanto mais usamos redes sociais de forma contínua, menos somos capazes de pensar criticamente, de manter atenção em tarefas complexas e de agir com racionalidade. Essa transformação não é apenas fisiológica, mas também simbólica. O sujeito contemporâneo está se tornando uma criatura dopaminérgica, isto é, regida pelo prazer imediato, pela validação externa e pela aversão ao silêncio e à introspecção. O pensar profundo, a leitura densa, o estudo sistemático, elementos centrais da formação de uma mente autônoma, tornam-se progressivamente mais difíceis, como se houvesse uma erosão do músculo da atenção. 2. A ditadura da performance e a morte da intimidade. Em um mundo onde existir é ser visto, as redes sociais instauraram um novo regime de visibilidade, aquele onde o valor do sujeito é medido pela sua capacidade de gerar engajamento. O eu se torna um produto, um avatar permanentemente editado, curado e performado para consumo público. Esse processo, descrito por autores como Byung-Chul Han, representa uma transição brutal da sociedade disciplinar à sociedade do desempenho. O problema é que esse desempenho não é neutro. Ele exige filtros, personagens e falsificações constantes. A consequência psicológica disso é o colapso da autenticidade. A vida íntima, antes reservada ao espaço privado, é hoje empacotada e exibida como mercadoria. Relacionamentos, conquistas, tragédias e até momentos de vulnerabilidade são transformados em narrativas públicas que precisam gerar likes, comentários e visualizações. A lógica da performance substitui a espontaneidade. As pessoas não vivem mais experiências, elas documentam experiências para parecer que estão vivendo. Além disso,
Instala-se uma comparação constante com padrões irreais, gerando frustração crônica. A chamada síndrome da vida perfeita alheia está diretamente associada ao aumento de quadros depressivos, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. A cada scroll, somos bombardeados por vidas que parecem mais felizes, mais bonitas, mais produtivas do que a nossa. Esse ciclo, ao mesmo tempo que aliena, infantiliza e destrói o senso de realidade. 3. O império da vigilância. Liberdade simulada, controle real. As redes sociais não são apenas ambientes de socialização. Elas são, na prática, mecanismos de vigilância sofisticada. Ao contrário dos meios tradicionais de controle, como a censura ou a repressão explícita, o modelo digital adota a sedução. O usuário entrega voluntariamente seus dados, preferências, rotinas e até estados emocionais, em troca de uma ilusão de conexão. Estamos diante de um modelo que Michel Foucault não chegou a conhecer, mas que confirma sua análise. O poder mais eficiente é aquele que se disfarça de liberdade. Por trás dos likes e stories, operam algoritmos que categorizam, preveem e influenciam comportamentos. A inteligência artificial por trás das redes é capaz de modelar desejos, sugerir opiniões e até manipular posicionamentos políticos. O escândalo da Cambridge Analytica, embora emblemático, é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema é que a maioria dos usuários sequer percebe que está sendo manipulada. Essa vigilância algorítmica afeta até mesmo a estrutura do debate público, a polarização política, a radicalização ideológica e a disseminação de fake news são intensificadas por mecanismos que recompensam conteúdos extremos. O que parece ser liberdade de expressão é, muitas vezes, o produto de bolhas informacionais cuidadosamente programadas para maximizar tempo de tela. Em outras palavras, o indivíduo acredita estar pensando por si mesmo, mas está apenas reproduzindo o que o algoritmo lhe serviu. 4. A erosão da cultura, da educação e do tempo profundo. A formação cultural exige silêncio, tempo e profundidade. Exige confronto com o tédio criativo, com o esforço do aprendizado, com o desconforto da dúvida. As redes sociais, em seu formato atual, sabotam esse processo. Ao fragmentar o tempo em notificações incessantes e ao reduzir o conteúdo à estética do snack, elas promovem o que o filósofo italiano Franco Berardi chama de tempo sem subjetivação, um fluxo contínuo de estímulos que impede a maturação de ideias, de projetos e de identidades consistentes. Na educação, os efeitos são catastróficos. Alunos viciados em estímulo rápido demonstram aversão a textos longos, dificuldade de concentração em sala e rejeição ao pensamento abstrato. O cérebro condicionado pela lógica do Reels não tolera a lentidão do raciocínio matemático ou da leitura filosófica. O resultado disso é uma geração com acesso irrestrito à informação, mas com baixa capacidade de articulação, análise e síntese. Mais grave ainda, o tempo humano é colonizado. O que era tempo livre, de ócio criativo, de repouso mental ou de convivência familiar, foi sequestrado pelos algoritmos. Já não se trata mais de escolher se conectar ou não, mas de lutar por pequenas porções de atenção não capturadas. O inimigo não é apenas o excesso, mas a dissolução da fronteira entre vida online e offline. Conclusão: a urgência de uma reconfiguração consciente. A crítica às redes sociais não deve ser confundida com um apelo à tecnofobia ou à nostalgia analógica. As tecnologias digitais são ferramentas poderosas e, como toda ferramenta, seu valor depende do uso. O problema reside na passividade do usuário médio, na ilusão de liberdade que mascara um sistema engenhado para aprisionar a atenção, manipular desejos e explorar vulnerabilidades cognitivas. Portanto,
Urge uma reconfiguração estratégica e ética da relação com as redes. E isso passa por 3 frentes: a educação crítica digital nas escolas, a responsabilização das Big Techs por seus modelos algorítmicos destrutivos e o cultivo individual de hábitos que restaurem o silêncio, a leitura profunda e a introspecção. Também exige coragem, a coragem de ser invisível, de não responder imediatamente, de abandonar a vitrine em nome de uma existência mais densa. Em última instância, o que está em jogo é a soberania do sujeito sobre si mesmo. Se não formos capazes de romper com o vício performativo das redes, nos tornaremos, gradualmente, entidades ocas, sombras conectadas, porém desconectadas do que importa: a consciência, a verdade e o tempo interior.